obrigado. Eu agradeço muito aos colegas da Prichon pela iniciativa, pelo convite de participar dessa obra. Para mim é uma honra não só estar aqui e estar participando dessa obra, mas também pelo fato de eu ter começado a minha vida de naturalista na canga da Serra do Curral. Eu nunca imaginei que um dia fosse ter um livro sobre a canga, fosse ter atenção sobre ela. Isso aí era algo que se passava batido. Então eu vou falar um pouco sobre as áreas das vegetações abertas e semiabertas associadas aos geossistemas ferruginosos do Brasil. Bom, nesse caso, a gente considerou as regiões que a gente tem um mínimo de informação para poder tirar alguma conclusão, que é a região de Carajás, completamente imersa dentro do domínio da Amazônia, mas não distante da borda do Cerrado, a região de Urucum, no Mato Grosso do Sul, na fronteira boliviana, que no mapa do Brasil está como Pantanal, mas na realidade é um mosaico de Pantanal com o que os bolivianos chamam de bosque chiquitano e o Brasil ignora isso como floresta estacional decidual, é uma formação florestal semelhante à caatinga nordestina, e o quadrilátero ferrífero, que se encontra numa zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. A gente tem um conhecimento muito escasso ainda sobre a avifauna dessas regiões. A maior parte deles se encontra em estudos ambientais que se perdem em gavetas de órgãos ambientais ou de empreendedores, e sabemos aí, foi mais do que dito, que eles sofrem uma forte pressão antrópica. Então, os objetivos desse capítulo, na realidade, é fazer assim, a primeira compilação de dados ainda superficial sobre a avifauna que vive nessas áreas, a fim de avaliar a importância dessa avifauna e, com base nisso, identificar possíveis lacunas do conhecimento que possam ser importantes para propor prioridades para a pesquisa e conservação dessas aves. Bom, a origem dos dados. A gente se baseou, eu esqueci de comentar, esse artigo é coautorado pelo meu colega Diego Hoffman, que trabalhou comigo principalmente na região do Urucum e do quadrilátero ferrífero. A gente se baseou principalmente em nossos levantamentos de campo. Esses dados têm um viés, a gente tem muito mais dados do quadrilátero do que de Carajás e do que de Urucum, e isso vai ser comentado adiante. Em uma ampla revisão bibliográfica sobre o assunto, nesse caso é muito difícil, porque, por exemplo, quando a gente pega esse artigo de Naumburg, de 1930, que fala sobre as aves coletadas na expedição Roosevelt-Rondon, vai ter só o dado de ocorrência de determinada espécie em Urucum, e aí com base no ambiente da espécie você interpola que deve ter sido no maciço do Urucum, por ser uma espécie típica de cerrado de altitude. E outras publicações de outras regiões. A checagem de exemplares depositados em vários museus e coleções ornitológicas, no meu caso eu considero a mais importante, porque um nome em uma lista publicada, ele pode sofrer mudança taxonômica, uma espécie pode ser dividida em 5, 6, e qual foi aquela que foi registrada? O que alguém viu no mato e chamou de tal bicho pode mudar, pode ser erro de identificação, e aqui é a questão da ciência com repetibilidade. A gente pode ir checando ao longo de décadas, de séculos, a real identidade desses táxons. Bom, nesse caso, para esse capítulo, a gente considerou só as fitofisionomias abertas e semiabertas que estão associadas a esses geossistemas ferruginosos. No caso do quadrilátero ferrífero, a gente tem aquelas áreas de campo ferruginoso, com armicas, velózias, áreas de campo cerrado. Aqui um exemplo de campo limpo, no maciço do Urucum. E em Carajás, como o Leonardo mostrou, a gente tem fitofisionomias que lembram a caatinga, com essa cactácea, cereus hexagonos, Mimosa acutistípula, Calistene mino, que abriga uma avifauna um pouco diversificada das áreas savânicas ou de afloramentos rochosos. Bom, consideramos então só as espécies que a gente chamou de core dessas áreas, ou seja, aves residentes e típicas de ambientes abertos e semiabertos. Não consideramos espécies de aves florestais, porque temos vários tipos de florestas entremeando essas áreas de canga, só que a gente não ainda tem um bom levantamento dessa avifauna. A gente não sabe se aqueles táxons de aves florestais são residentes na canga ou se eles simplesmente passam por ali em determinada época do ano para se aproveitar de algum tipo de recurso alimentar. Da mesma forma, o nosso conhecimento sobre aves migratórias ou nômades que passam em algumas dessas áreas é muito incipiente. Então, para a gente ter um dado minimamente comparável, a gente utilizou só as aves que são residentes dessas áreas e associadas a vegetações abertas ou semiabertas. Aqui é o total da riqueza,
juntando as três áreas, foram encontradas 166 espécies, no quadrilátero com maior riqueza 99, Carajás 94 e maciço do Urucum 81. Na realidade, a gente não pode dizer que o quadrilátero ferrífero é mais rico que o Urucum, porque a gente tem, na verdade, menos amostragem nessa região. Pode-se dizer que esses números sejam até semelhantes com futuros bons levantamentos. Com relação à similaridade das comunidades dessas três regiões, a gente tem a maior dissimilaridade de Carajás em comparação com quadrilátero e Urucum. Isso ocorre pelo seguinte: essas duas áreas, apesar de ainda uma similaridade relativamente baixa, elas compartilham táxons típicos ou endêmicos do cerrado. Apesar de Urucum estar lá no Pantanal, Chiquitano, ele apresenta manchas de cerrado no topo. E o quadrilátero está na transição de Mata Atlântica Cerrado. Carajás é diferente. Além de estar longe do cerrado e não ter nenhuma espécie endêmica do cerrado na sua composição, aquelas manchas de vegetação mais, vamos dizer, densas, que lembram a caatinga, abrigam uma fauna diferenciada, muitas delas também ocorrência na caatinga nordestina. Então, aqui dois exemplos de aves endêmicas do cerrado que são compartilhadas por quadrilátero ferrífero e maciço do Urucum, o bico de pimenta e o campainha azul. E uma peculiaridade do quadrilátero ferrífero é que ele abriga três espécies que são consideradas endêmicas dos topos de montanha do leste brasileiro: o beija-flor de gravata verde, Algarças cutatus, Polystichus superciliaris e Invernaga longical. Não são restritos às cangas do quadrilátero, ocorrem também em áreas de quartzito ao longo de grande parte da cadeia do espinhaço. No caso, esse aqui, grande parte de Minas Gerais, extremo sul da Bahia, e esses outros dois vão até a Chapada Diamantina. Também no caso do quadrilátero ferrífero, levando em conta a conservação, é a única das três áreas que abriga espécies ameaçadas de extinção, em âmbito global, nacional e estadual. São essas 6. E também a única dessas 3 regiões que apresenta espécies de aves em proporção muito baixa, só 4% da comunidade, que apresenta alta sensibilidade a distúrbios antrópicos. A gente observa que as outras regiões, Carajás e Urucum, apresentam a maior parte da avifauna, na realidade as 3, em azul, com baixa sensibilidade a distúrbios antrópicos. E no quadrilátero essa porcentagem é menor e a gente tem as espécies com alta sensibilidade. Ainda com relação à conservação, mais do que dito aqui hoje, mineração é uma grande ameaça. Aqui é uma foto antiga da Serra do Curral, antes da cava ter virado lá nos tempos do Onça, que eu subia o Pico Belo Horizonte. E aqui em Urucum. Mas no quadrilátero ferrífero, apesar da gente ter as espécies ameaçadas e alguns táxons com maior sensitividade, a gente ainda tem um outro problema, uma outra pressão mais forte. Para minha sorte, eu tinha tirado essa foto na crista do curral, quando era estudante de biologia, voltada para o lado de Nova Lima. Eu queria, por favor, que vocês se concentrassem a vista nessa região de campos e matas, e essa crista, o que aconteceu em 18 anos. A expansão de condomínios. Vamos voltar lá para vocês verem o contraste. Olha lá. E até na crista da montanha tem casa hoje. Isso aqui virou uma super erosão. Os motoqueiros lá, a mancha da natureza, iam lá. 18 anos virou isso aí. Então, além da mineração no quadrilátero, a gente tem essa pressão muito forte em áreas campestres, justamente os ambientes onde ocorrem essas espécies ameaçadas do quadrilátero, que são mais os campos cerrados e campos limpos. Agora, com relação a lacunas do conhecimento, a gente ainda apresenta grande lacuna para conhecer taxonomia, variação geográfica e filogeografia dessas aves. Eu queria pegar o gancho do Leonardo, na Flora de Carajás. Em 2005 ou 2004, foi a primeira vez que eu fui no S11. E todo mundo falava que não tinha nada de novo lá, que era a mesma flora que ocorria na Serra Norte. Com base nos estudos de similaridade que tiveram depois, deu no que deu. Coletaram um monte de planta e cada vez que um especialista vai olhar, tem gênero novo, tem espécie nova. Mas o bichinho de pelúcia, ninguém pode coletar. Tem dó, é bonitinho, canta. E a gente tem táxons que foram descritos para Carajás como subespécies do tico-tico e do Sinalax escutata, como subespécie, uma coisa que não seria nem tão importante quanto espécie. Que há pessoas dizendo que deve ser tudo a mesma coisa, mas as outras populações ocorrem no Cerrado, na Caatinga, bem distante da região amazônica, estão isoladas naquela vegetação de canga. Eu ando lá na região de Carajás, escuto aves da Caatinga cantando diferente.
E no ano passado, teve uma publicação de um livro sobre 15 novas espécies de aves na Amazônia, e a maioria delas a gente não consegue identificar nem no museu. É a diferença de vocalização e de DNA. Eu pergunto, será que essas espécies são as mesmas do Cerrado da Caatinga? Será que aquelas aves do Cerrado que estão lá no maciço do Urucum, isoladas no meio do Pantanal e do Chiquitano, são as mesmas do Cerrado, com base nesse conceito de biodiversidade críptica? Então é urgente a gente obter exemplares para estudo taxonômico, obter tecidos, fazer estudos filogeográficos e gravações de vocalizações para delimitar se a gente tem táxons endêmicos nessas áreas. Pode ser que tenhamos e vamos perdê-los, vão ser extintos antes da gente chegar a descrever e conhecer. Outro aspecto importante a ser estudado em termos de lacuna é a questão da biogeografia de ilhas, principalmente no Urucum. A gente tem, então, aqui são ali uns bosques chiquitanos do sudoeste brasileiro, no topo a gente vê áreas de cerrado, e a gente pode imaginar que cada morraria dessas são várias, não só no Mato Grosso do Sul, elas adentram Santa Cruz, na Bolívia, e lá elas estão mais bem conservadas. Cada topo desse seria uma ilha, e o cerrado, lá mais no caso leste, seria o grande continente. Como as comunidades de aves ou de outros organismos variam ao longo dessa distância do cerrado e do tamanho do topo da montanha. Isso seria muito interessante de estudar, mas tem que ser rápido, porque talvez nem dê mais tempo. Pode ser que as comunidades já estejam depauperadas diante das alterações. Outro aspecto importantíssimo, aves migratórias. Lá no S11 a gente tem lagoas que são perenes. A gente sabe que algumas aves migratórias, inclusive essa, que é um migrante neártico, vem lá da tundra ártica, passam por lá em determinada época do ano. Mas não temos ainda quase nenhum conhecimento sobre isso. Quais são as espécies, quais são as épocas que elas passam por lá, quais recursos alimentares que elas se utilizam. Aves florestais, como eu disse, a gente ainda não tem conhecimento sobre quais aves vivem associadas a essas florestas em geossistemas ferruginosos, se elas são residentes, se elas só passam por lá em determinada época do ano em busca de algum recurso. E, sem querer adentrar na apresentação da professora, sabemos que as aves também executam vários serviços ambientais, assim como os morcegos, de polinização, de dispersão de sementes, e o nosso conhecimento ainda está só no início, né? A gente tem poucos estudos levando a interação de aves com outros organismos em geossistemas ferruginosos. Bom, com relação a algumas sugestões de políticas públicas de tutela, uso e ocupação, eu sugiro incentivar financiamento de pesquisas básicas sobre taxonomia, sobre filogeografia, sobre distribuição não só espacial, onde que as espécies ocorrem, mas também sazonal, quando que as espécies ocorrem nessas áreas, né? E também suas interações com outros organismos. Isso seria a base para o planejamento de estratégias para conservação. Outra sugestão seria, também em concordância com todos, a maior proteção dessas áreas em forma de unidades de conservação de proteção integral, visando preservar populações, comunidades, processos ecológicos em cada uma dessas 3 regiões. E no caso específico do quadrilátero ferrífero, onde a pressão não se restringe à questão das atividades minerárias, haver maiores restrições legais nesses processos de licenciamento de condomínios e loteamentos, que em breve vão dominar toda a paisagem da região e vão disputar o território com as companhias mineradoras. Bom, era isso. Eu agradeço muito a todos os colegas e a atenção de todos.